Pessoas morrem se forem mortas, e para salvá-las precisamos de heróis, como Emiya Shirou, a.k.a. Ati, herói da humanidade do universo de Fate, e Painon, herdeiro de Chrysos, o portador que carrega a esperança de Amphoreos. Eu sou o House, essa é a Torre das Bruxas, e hoje estaremos analisando os poderes e habilidades desses dois personagens para descobrir quem venceria um duelo multiversal. Esse programa tem spoilers da história da 3.4 de Honkai Star Rail. Então, se você ainda não viu o passado do Painon, vai lá conferir e depois volta aqui para ver o duelo multiversal. Bom programa. Durante a tragédia da Quarta Guerra do Santo Graal, onde os magos se enfrentaram num Battle Royale para conseguir esse artefato e realizar qualquer desejo, uma única criança sobreviveu à tragédia e foi adotada pelo vencedor daquela guerra, Emiya Kiritsugu. O Shirou sabia que seu pai tinha sido algum tipo de herói, então desde criança ele treinava todos os dias, sonhando em ser o herói da justiça. Só tinha um problema, ele não tem talento nenhum pra magia. Meu pai era como um herói. Eu, por outro lado, não sou mago, nem tenho esse tipo de talento. Só que havia sim uma coisa que ele podia fazer: rastrear, ou vamos usar o termo em inglês, rastrear. Estrutura básica estabelecida. Usando essa habilidade, ele podia criar qualquer arma, analisando sua estrutura básica e clonando-a. E depois de muitas aventuras e romancinho que vocês podem conferir na visual novel ou nos animes, ele acabou vendendo a sua alma. Só que calma, não foi pro diabo, foi pra Alaya, uma entidade do Nasuverso que representa o desejo de toda a humanidade. Foi dessa forma que o jovem idealista Emiya Shirou se tornou um Counter Guardian, um agente de Alaya que apareceria sempre que a humanidade precisasse dele, ganhando seu bronzeado, a aparência badass e os cabelos brancos, pelo qual nós conheceríamos mais tarde como Arqueiro! A classe a qual ele pertence, Ati, é realmente formada por arqueiros. Ele pode materializar um arco quando quiser e disparar dezenas de projéteis simultaneamente, e cada um deles provavelmente vai ser certeiro, porque ele tem visão acurada e percepção que foi capaz de encontrar até mesmo uma falha na barreira mística da Medeia. Ash possui uma habilidade chamada Eye of the Mind, que permite que ele use toda a experiência ganha de eras de combate para surpassar o que lhe falta em habilidade. Por exemplo, ele pode não ter a habilidade de combate para trocar com o maior herói da Irlanda, mas devido à sua experiência ele foi capaz de prever os movimentos do lance e entregar uma boa luta mesmo a curta distância. Mas é claro, como eu falei em outros duelos, os servos estão com seus poderes diminuídos pela Counter Force, para que eles não causem muito dano na Terra e na humanidade. Encontramos uma estimativa melhor dos seus poderes na linha do tempo de Fate Extra. No segundo jogo da franquia, Fate Stella, embora seja um peixe pequeno no meio dos mais fortes, nós ainda podemos colocar a velocidade do Emiya em algum ponto entre massivamente acima da velocidade da luz e imensurável. Mas a habilidade mais poderosa do Ash não vem da sua maestria com o ar, está na verdade em suas espadas, em um número ilimitado de espadas. O Unlimited Blade Works. Unlimited Blade Works. Um Reality Marble, que é um encantamento que substitui a própria realidade, levando o oponente para um lugar onde ele armazena incontáveis armas, que ele criou usando sua habilidade de rastrear. Isso não apenas dá a ele uma quantidade incalculável de projéteis, já que ele pode simplesmente spamar eles usando pouca mana, mas fez com que ele pudesse até mesmo desafiar o Gates of Babylon do Gil. Ele também tem acesso a inúmeras armas lendárias que a humanidade já possuiu, uma lendária Caladobolg, e ele fez alterações para se tornar um poderoso projétil que distorce o espaço. Durandal, uma espada indestrutível empunhada por um paladino lendário da Europa, e também Arp,
uma arma do herói Perseu capaz de negar habilidades dos seres imortais do universo de Fate e cujas feridas só podem ser curadas por métodos naturais. Suas espadas favoritas, no entanto, são Kanshou e Bakuya, um par que ele masteriza tão bem que pode materializá-las em um instante, e que habilita ataques como Triple Linked Crane Rings, onde ele lança 3 pares delas em sequência para tornar impossível do oponente desviar, e Overedge, onde ele aprimora a arma que está usando, e com isso conseguiu até mesmo ultrapassar o God Hand do Berserker, que anula qualquer ataque com potência abaixo do rank B. E apesar de espadas serem sua especialidade, ele pode virtualmente replicar qualquer artefato da humanidade, como o Holy Breaker da Medea, que anula encantamentos, e o escudo lendário do herói Ajax, Aias. Apesar de não ter conseguido demonstrar todo o seu potencial em Fate, o Emiya era um dos servos mais brabos da Quinta Guerra. Na primeira rota ele foi pego de surpresa quando reconheceu a Saber, já que ele tem sentimentos por ela. E na segunda, o oponente dele, o Lancer, tem uma habilidade que anula projéteis. As matchups não ajudaram muito o coitado. Mas calma, House, se o Emiya é um agente de Alaya, como é que ele se tornou um servo? Veja bem, se tem uma coisa que a história ensina, é que a maior ameaça aos humanos são os próprios humanos. Emiya aprendeu isso da pior maneira, constantemente sendo invocado para salvar a humanidade, digamos, matando a parte dela que estava dando trabalho. Décadas, séculos, eras de frustração em seu sonho infantil de ser um herói o transformaram. Foi quando ele tomou a decisão de pedir as contas com Alaya e ir para o trono dos heróis, um tipo de banco de dados de lendas, e o objetivo dele era um só: se alguém me invocar na Quinta Guerra, eu vou matar o meu eu do passado e impedi-lo de seguir esse caminho que só trará mais morte e mais dor. Portanto, meus amigos, a partir de hoje lembrem-se, reis vêm e vão, semideuses estão em todo lugar, mas o herói que vem limpar a sujeira que os humanos fazem, sacrificando sua própria sanidade no processo, é apenas um: o Homem das Espadas, o Salvador forjado no ferro, Emiya Shirou. Shiro Emiya, preste muita atenção. Você não é uma pessoa que luta, é uma pessoa que cria. Tire todas as outras coisas da cabeça. Você é capaz apenas de uma coisa, então é importante que você domine isso. Nunca esqueça que tem sempre que visualizar você com muito poder. Você não precisa de inimigos externos. Seu pior inimigo é a imagem que tem de você em sua cabeça. No multiverso da MiHoYo, os Aeons estão entre os seres mais poderosos que existem, capazes de existir acima de todos os universos, num lugar onipresente, a Árvore Imaginária e o Sea of Quanta. Eles representam conceitos e existem em dimensões superiores, inacessíveis para meros mortais. Só tem um problema com isso tudo: esses tais Aeons são os cuzões. Veja bem, esses seres de escala universal gostam de ficar interferindo em diferentes universos para fortalecerem um conceito que eles representam ali, já que não tem muito o que fazer no Mar de Quanta, né? Foi por isso que um desses tais Aeons, Nous, o Aeon da erudição, criou um experimento para tentar encontrar a origem absoluta da existência. Uma simulação criada a partir de um dos seus supercomputadores, Amphoreos. Mas aí ele perdeu o interesse nessa brincadeira, e o problema é que o estagiário dele, o Lygos, ficou muito puto com esse layoff e decidiu que ia continuar o experimento sozinho. Foi aí que outro Aeon viu a oportunidade, Nanook, o Aeon da destruição, e sob influência dele e com o desejo de se vingar do Nous, o Lygos programou Amphoreos para constantemente aprimorar um software conhecido como Maré Negra, até que ele pudesse dar origem a um ser capaz de destruir o Nous. Por eras e eras, vários heróis de Amphoreos lutaram contra a Maré Negra. Amphoreos se desenvolveu, civilizações, heróis, deuses, mas nada era capaz de vencer essa tal Maré Negra. Até que finalmente o último ciclo da simulação chegou.
Os últimos aventureiros de pé nesse mundo eram um herói chamado Painon e a jovem sacerdotisa chamada Cyrene, e foi aí que a Cyrene percebeu. Toda essa jornada era apenas um teatro orquestrado por alguém. E como todo gênio que não consegue ficar de boca fechada, o Lygos resolveu falar para eles que eles estavam prestes a criar um ser tão poderoso que ia destruir o próprio conceito de erudição. Mas e as incontáveis vidas perdidas, populações inteiras, tanta dor, sacrifício, sofrimentos, tudo isso para caprichos de um pesquisador? O Painon e a Cyrene não aceitaram isso. O Arauto da Destruição não poderá nascer. A jovem sacerdotisa vai resetar o tempo. E o Painon, ele se encarregará de tentar parar a simulação. E se ele não conseguir, House? A jovem vai resetar o tempo de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E para sempre, o herói carregará o fardo. Foi assim que se iniciou a epopeia de Painon. They say, if suffering has an end, then I will be the deliverer. But why is there absolutely nothing behind me now? After it's over, I'll open a tailor shop. It wouldn't be bad to live for yourself. I want to be a normal person. That's not a wish. Time to see who's better. And stand up and face me! Why did you? Take them all away from me! Começando com uma dúvida que muitos podem ter. House, mas tudo isso não é uma simulação de computador? Veja bem, dentro da cosmologia da MiHoYo, as lembranças e os pensamentos de alguém são as suas almas. E são conceitos por definição. Isso significa que temos que pensar em Amphoreos mais como uma realidade alternativa, ao invés de um simples programa de computador. Tanto é que quando a Erta tentou entrar em Amphoreos, o Lygos impediu ela não apenas com barreiras espaciais, mas com camadas de dobra no tempo. Ao longo de sua jornada, Painon teve que lutar com muitos companheiros que ele conheceu em ciclos passados. Porque sabe, é meio difícil você chegar numa pessoa e dizer: ei, macho, a gente vive numa simulação e eu preciso que você se sacrifique para eu pegar seus poderes e tentar parar ela. Para começar, ele foi capaz de vencer o Anaxa e a Cypher ao mesmo tempo. Um deles é o maior estrategista e intelectual de Amphoreos, que inclusive descobriu sozinho tudo o que estava acontecendo. E a outra é uma velocista que tem a capacidade de se mover instantaneamente para qualquer lugar e manipular a realidade usando o poder das mentiras. O Painon também venceu Midday, o herdeiro da divindade da guerra. Ele é tipo o Ares desse mundo, que foi amaldiçoado com a imortalidade ainda bebê, e que já lutou contra outra divindade, o Nikator, por dias, sem descanso. Derrotou Hyacinne, a sacerdotisa que comanda os céus e que possui poderes curativos. E até mesmo a encarnação da própria morte desse mundo, Castorice. Apenas a aura de Castorice é suficiente para matar qualquer um que se aproxima dela. E ela literalmente tem domínio sobre a vida e a morte. Só que o Painon não derrotou todas essas divindades uma vez. Ele fez isso 33.550.337 vezes, absorvendo seus poderes na tentativa de conseguir achar uma forma de quebrar o ciclo, de destruir a simulação. E toda vez que um ciclo termina, a Cyrene reseta o tempo para impedir o nascimento do ser lá da destruição. Em certo ponto, Painon estava tão degradado pelo poder acumulado em seu corpo que se viu irreconhecível, sendo conhecido por diferentes eras como o Salteador das Chamas e acusado de ser o vilão dentro da história, até que finalmente nós, os jogadores,
chegamos pra acabar com essa putaria e libertar o Painon. Tá na hora de deixar esse fardo pra gente carregar, meu amigo. E o Painon, que não precisa mais se conter, decidiu que ia partir pra cima do próprio Nanook num Last Dance. E meus amigos... I brought you destruction! Battle wake a shadow blood of myself burning. Lost Após libertar toda a fúria que conteve depois de eras, suportando o fardo de segurar o destino do mundo, Painon conseguiu um arranhão no rosto do próprio Nanook e finalmente pôde descansar. O resto dessa história vai ser com a gente, mas da próxima vez que os Aeons tentarem brincar com os humanos, lembrem-se daquele que carregou nas costas o peso, a dor e a miséria, e que jamais esqueceu a razão pela qual começou sua jornada em primeiro lugar. My wish? My wish is to fulfill everyone else's wishes. If I can't fulfill them, then send them on to tomorrow. Muito bem, terminamos de analisar os poderes dos dois e está na hora de decidir quem venceria um duelo multiversal. I am the bone of my soul. Já que ambos são heróis forjados em jornadas, vamos começar analisando sua experiência de batalha. E nessa categoria, a vitória começa por pouco com o Painon. Não se engane, o critério de desempate foi consistência. Quando se tornou um servo a serviço de Alaya, o espírito do Emiya se desvinculou do tempo. E ele foi invocado em várias eras diferentes. Só que tem dois motivos pelos quais a vitória dessa categoria vai pro Painon. O primeiro é que com o material que temos, o Emiya lutou primariamente contra ameaças à humanidade, enquanto que em cada ciclo de Amphoreos, o Painon teve batalhas contra semideuses com poderes de categoria respeitável dentro do universo do Honkai. O segundo motivo é que o Painon tem um número específico, 33.550.337, enquanto que com o Ash temos apenas a afirmação, ele foi invocado em várias eras diferentes. E a explicação do plano de Alaya, que é desvinculado do tempo. Seria meio forçado se a gente desse a vitória pro Ash com informações tão rasas. Steel is my body and fire is my blood. Em termos de velocidade, o Painon novamente leva por consistência. Sem o código mitológico, um artefato que aumentou os poderes do Emiya no final do jogo Fate Extra CCC, o Emiya jamais seria capaz de derrotar seres como a Bibi e a Kiara. E não possui nenhum feito que a gente coloque em velocidades imensuráveis. Sabemos que os servos na linha do tempo normal são bem mais rápidos que a luz. E sabemos que o Gilgamesh em seu auge está acima do conceito de tempo. Mas o Emiya está em algum lugar entre esses dois pontos, e é tudo que a gente sabe. I have created over 1,000 blades. Por outro lado, o Painon foi mais rápido que a Cypher, que tem velocidade de deslocamento instantânea. E não apenas isso, ele já conseguiu ser tão rápido que surpassou a barreira do tempo, ao ser enviado para o passado pela Mem. A velocidade do Painon em seu poder máximo é imensurável. Unknown to death, unknown to life. A durabilidade dos dois personagens também dá uma clara vitória ao Painon. Em cada um dos ciclos que ele suportou, ele carrega consigo uma das chamas primordiais que representa o poder dos deuses desse mundo. Sua estamina é uma das mais insanas que eu já vi em todas as obras de poderzinho. Enquanto isso, mesmo que o Emiya tenha muito mais mana para usar na situação da Muncell, que é a linha do tempo dos jogos de Fate Extra, ele definitivamente não tem estoques de energia nesses níveis. Na verdade, quando ele tenta criar qualquer coisa que não seja uma espada ou uma arma de ataque, ele gasta muito mais mana que o normal. Have withstood pain to create many weapons, yet those hands will never hold anything. So, as I pray,
Unlimited Blade Works! Porém, a coisa muda de figura quando chegamos na categoria versatilidade. Paimon é um lutador muito vanilla, e ele mesmo diz que não tem nenhum plano B, caso apenas lutar até o fim não dê certo. O Emiya tem dezenas, não, centenas de armas à sua disposição. As melhores espadas, com diferentes habilidades, e muitas delas de categoria B e A, que foram capazes de ferir o Heracles, um dos servos mais resistentes do universo de Fate. Archer tem muito mais ferramentas e táticas de combate para usar contra um oponente que é relativamente previsível. Ele é um herói forjado na perícia, enquanto que o Paimon foi forjado na insistência. O Emiya é um absoluto monstro da versatilidade de combate. Ele criou mais de 1000 armas e resistiu à dor de criar cada uma delas. Por quê? Paimon, por que escolheu esse caminho? Alguém virá do céu salvar Amphoreos? Vai acreditar num ideal tão infantil? Por que simplesmente não desiste? Paimon! É porque nenhum deles desistiu. Use mine, Hyacinth. I am the one who bears the world. I am the blazing sun destined to rise! É, meus amigos, o Emiya é muito mais versátil sim, mas a categoria final, junto com o outscaling que ele tomou na maioria das categorias anteriores, determinou o vencedor. KO! Poder é o último fator que precisamos considerar. Lembra de quando o Paimon deu um arranhão no rosto do Nanook? O mesmo ser que eu propositalmente comecei o programa explicando. Éons, seres conceituais onipresentes que existem acima do próprio multiverso, no lugar que nega a existência de tudo, a árvore imaginária e o Sea of Quanta. Vamos falar sobre o quão poderoso é um Éon. Eu já falei sobre a escala de poder deles em um nível omniversal, protegidos contra negação de existência, e que mesmo quando derrotados, é sempre uma questão de tempo até eles se recuperarem de alguma forma. Mas vamos pegar uma comparação diferente para demonstrar a consistência do feito do Paimon. Tá vendo esse cara aqui com que ele trocou na animação? Um ser criado pelo Nanook com o objetivo de matar a própria inexistência. É aqui que a gente vai trazer de volta uma velha amiga. Acheron, uma mera emanadora da inexistência, muito abaixo do Éon. Antes mesmo de se tornar uma emanadora, desferiu um golpe tão poderoso que foi capaz de destruir a linha do tempo inteira do seu mundo, de forma que nem mesmo o próprio conceito de lembrança lembra que aquele lugar um dia existiu. Eu vou repetir, cara. Antes mesmo de virar uma emanadora. E o Zéfiro foi criado para matar a chefe dela. Ainda que a gente não saiba o que vai resultar de Acheron versus Zéfiro quando eles eventualmente lutarem, fica bem clara a escala de poder que o Paimon alcançou. Algo que é impensável para o Emiya. Por mais que o Asher tenha inúmeras ferramentas, nenhuma delas pode contra o poder esmagador e os demais status superiores do Paimon. Distorção de espaço com a Caladobogue. Paimon trocou com um cara feito para destruir a inexistência. Um ser conceitual, cuja emanadora destruiu uma linha do tempo inteira ainda quando era humana. Negação de cura dos imortais com Harp. Paimon não é nenhum filho de Zeus e definitivamente não se encaixa nas exigências de imortalidade das regras de Fate. Ele é um herói que nasceu como humano. E o mesmo vale pro Ruler Breaker, ótimo para encantamentos e magia, mas inútil contra um cara cujo poder vem de uma energia que não consta nas regras do Nasuverso. Arma indestrutível com a Durandal, Hurting, a lendária lâmina do Beowulf, nada disso faz diferença quando a escala de poder entre eles tem um gap tão colossal. Resta uma coisa que eu tive que pesquisar muito em discussões do Reddit para entender. Mas House, o Emiya não pode criar a Avalon? Não pode, e palavras do próprio Naso. E também algo que faz parte da explicação dos seus poderes. Veja bem, ele pode criar qualquer arma pertencente à humanidade, mas não pode criar a parte divina dos construtos, como por exemplo a Ea, a qual ele não pode nem mesmo compreender por ser completamente divina, ou a Excalibur em seu poder total.
Ele pode entender a parte humana da Excalibur e replicá-la, mas não pode compreender o lado divino dela. Além disso, todas as armas que ele cria recebem um rank a menos. Mesmo que a gente desse, por exemplo, a Gaebolg do Tulane, que impõe uma morte certa, o Painon não só combateu contra a Castorice, que também domina o conceito de morte, como também aprendeu depois de séculos a usar o poder do controle do tempo e pode simplesmente evitar qualquer ataque surpresa que o Archie tente usar contra ele, retornando o tempo para antes dele usar o ataque. Arthur é um servo extremamente subestimado no universo de Fate e certamente merece mais reconhecimento do que o fandom dá, possuindo o azar de ter caído numa guerra justamente contra seus maiores counters. Mas os níveis de poderes que vimos no último arco de Amphoreos estão simplesmente além da potência de ataque dele. Ele é o herói da justiça, o salvador da humanidade. Mas não importa quantas armas ele crie, quantas espadas, lanças, escudos, flechas, Painon suportará todo e qualquer fardo. Ele é o salvador de não uma, mas de 33 milhões de humanidades. O vencedor é Painon. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Comenta respeitosamente a sua opinião aqui embaixo e me recomenda uma build do Ash, sabendo que eu não tenho a Sparkle nem o Sunday. Não esquece de curtir o vídeo e assinar a torre para receber os próximos. Valeu e tchau, tchau.